Fala aí, nação, Bruno Gabriel chegando aí para mais um vídeo do nosso canal Torcida do Flamengo. Vamos ver aí o programa completo Jovem Pan Esporte, a galera criticando as despedidas tanto de Felipe Luiz quanto de Rodrigo Caio. Pegou fogo, Mauro César aí criticando essas despedidas. A gente vai assistir completo aí, depois a gente opina a respeito desse assunto. Então assista o vídeo completo, vou deixar em tela cheia para vocês, depois eu dou a minha opinião. Vamos lá para mais um vídeo do canal Torcida do Flamengo. E o Flamengo é um caso, assim, o Flamengo é um caso à parte, porque é a marca da indolência, da preguiça, da falta de seriedade, de tudo de ruim que o clube carrega e que, consequentemente, faz com que o Flamengo novamente decepcione. Eu não vou dizer que decepcione seu torcedor, porque tem torcedor que está festejando até hoje o jogador que pendura a chuteira. O Flamengo agora não festeja título, ele festeja o adeus dos jogadores do passado. 2019 já é passado. E tem gente que acha que está certo, que está legal, que aquilo que aconteceu no Maracanã no domingo está correto. Aquilo foi um absurdo, aquilo que aconteceu. Um absurdo você fazer um jogo importante, um jogo que vale uma vaga na Libertadores, na fase de grupos, que nem está assegurada, um jogo de festa. Enquanto o Palmeiras era o campeão, né, o Palmeiras tinha o título naquele momento assegurado. O Palmeiras tinha um título assegurado naquele momento. O que nós vimos? O Flamengo comemorando, sabe-se lá o quê? Então o Flamengo ele é autoexplicativo, né? Uma grande cortina de fumaça para os dirigentes, né? Porque o que seria um domingo de protestos contra eles e contra o time, que tem culpa também, não é só os dirigentes não. Os dirigentes são os principais, que eles são os artífices, né? Mas o time também, o Palmeiras comemorava uma vitória que colocou as duas mãos na taça praticamente, o Flamengo estava ali comemorando uma coisa que não faz o menor cabimento. Não se trata de não poder homenagear os jogadores, não, pode homenagear quem quiser, mas tudo tem sua hora, né? Tudo tem o seu momento. E ali não era momento, né? Evidentemente não era momento. Mas o Atlético homenageou o Hever. O Atlético colocou o nome do Hever na camisa dos jogadores, mas o Hever jogou porque havia lesões. Agora, por que jogou o Felipe Luiz? Será que era a opção do Tite porque ele foi homenageado? E o Rodrigo Caio, que não entrava em campo há meses como zagueiro e entrou no final. O Flamengo tratou como se fosse um amistoso. E se perde aquele jogo, estaria fora da fase de grupos da Libertadores. Jogo importantíssimo, para tentar minimizar uma temporada do caos. E no final você vê jogadores chorando, emocionados, aquela festa toda. É um negócio bizarro, bizarro. O Flamengo, em 2023, é um negócio bizarro. E o Landinho e o Marcos Braz estão de parabéns, porque eles conseguiram, eles e seus pares, criar uma cortina de fumaça que iludiu uma parte significativa da torcida e da mídia, que confundem as coisas. Pode homenagear. E o Palmeiras não, cara. O Palmeiras, ele pode... Eu tenho falado isso, eu vou falar de forma bem clara para aqueles menos inteligentes entenderem. Eu estou elogiando o Palmeiras. O Palmeiras mesmo, ele pode até jogar mal, como todo time eventualmente joga mal. Mas o Palmeiras, ele não esmorece. Ele é um time sério quando entra em campo. Se está jogando mal, ele vai buscar o resultado do jeito que for possível. Na marra, do jeito que for. E por isso vai ser o campeão. Porque nessa reta final, foi o time que pontuou regularmente, perdeu um jogo no Rio para o próprio Flamengo, mas entendendo que aquilo poderia ser superado se conseguisse outros resultados, foi buscar um empate com um homem a menos contra o Fortaleza, coletando um ponto valioso, que é o ponto que está dando o título nesse momento. Então é uma diferença de comportamento. E isso acho que reflete muito a continuidade de um trabalho na comissão técnica do Palmeiras e a bagunça que é o Flamengo trocando toda hora. O Atlético também. O Atlético teve quantos técnicos nos últimos 2 anos? Que é o outro elenco mais rico aqui do país. Vamos lembrar aqui, teve lá o glorioso... O Cudê? Antes do Cudê. Teve o Cudê, teve o Felipão... O Cacique. Não, o Cacique foi no Inter. Foi o mexicano. Não, o argentino que veio do México. Agora me faltou o nome. O Mohamed, Turco Mohamed. Quer dizer, olha quantas trocas já teve também o Atlético Mineiro ao longo do tempo. Trocando de técnico toda hora, tentativa e erro. Lá com o Rodrigo Caetano lá à frente também. Não é um grande trabalho. O Palmeiras pegou uma comissão técnica, deu certo, já passou por turbulência, segue com ela e por isso que vai dando certo. O Corinthians, a mesma coisa. Trocou o Vanderlei pelo Mano, que adiantou nada. 6 por meia dúzia. Os caras não aprendem, rapaz. Agora, o Mauro falou dessa situação, né, do Flamengo, que eu acho que a gente vai ter que chamar a atenção daqui a pouco, porque teve até choro do Gabigol, Mauro. E aí o choro do Gabigol virou uma coisa magnífica. Olha como esse cara ama o Flamengo. O Gabigol vai voltar. O ano do Gabigol foi uma vergonha. E aí o torcedor do Flamengo quer fazer uma babação desnecessária ao Gabigol. Tem que babar o Gabigol como ídolo. Tem. Claro. Agora, o ano dele é uma vergonha. Aí começou a viralizar. Foto dele chorando. Eu prefiro ver o Gabigol jogando
do que chorando. E jogando nesse ano, ele não jogou nada. Agora, Flávio Prado, eu vou perguntar também pro Mauro César, claro, né, que acompanha mais. Eu queria falar um pouco desse Flamengo também. Porque é um Flamengo que, como o Mauro disse no Morning Show Sports, e a gente tem que falar, encerrou o Campeonato Brasileiro no Maracanã parecendo um multicampeão em 2023. Teve mosaico pro Felipe Luiz, teve mosaico pro Rodrigo Caio, teve choro do Gabigol. Parece, às vezes, que o torcedor é otário. E, às vezes, o torcedor faz o papel de otário. Porque o torcedor entrou nessa lorotinha. Ele entrou nessa festinha. Um ano que foi ridículo, um ano que foi patético pro Flamengo. 7 competições disputadas, nenhum título, com vergonhas. Como perder para o Hilal na semifinal do Mundial, perder pro fraco Olímpia na Libertadores, perder pro Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana, levar de 4 pro Fluminense no Campeonato Carioca na final. Foi um ano de vergonha. E o Flamengo fecha o ano, essa cara de pau me assusta, com festa no Maracanã. Ah, Felipe Luiz merece homenagem? Merece. Rodrigo Caio merece homenagem? Merece. Mas o ano do Flamengo não poderia ser fechado com o Maracanã fazendo festinha. Era pra ser o Maracanã vaiando, era pra ser o Maracanã pedindo vergonha na cara, era pra ser o Maracanã gritando time sem vergonha, porque foi o que o Flamengo foi nessa temporada. O Flamengo, essa temporada, ele foi um lixo. Apático, acomodado, dando sorrisinho quando perdeu o jogo. E o Flamengo deixa um ano inteiro com uma folha salarial que passa de 40 milhões de reais, com jogadores que ganham em dia, grande parte deles mais de 1 milhão por mês, sem ganhar nada. E mais do que isso, com atuações ridículas. Não, eu acho que isso aí, nesse último ato aí, tudo isso teria valido do mesmo jeito. Então, que é uma flechada para São Sebastião, né? Não alterou nada. Foi um ano ridículo do Flamengo. Começou ridículo, com a ridícula contratação do Vitor Pereira. Seguiu ridículo com a ridícula contratação do São Paulo. Frise que eu imaginei que o São Paulo faria um trabalho que presta, mas não fez. Ele fez um trabalho que presta no Santos e fez no Atlético Mineiro. No Flamengo foi terrível, ou seja, chega de São Paulo, né? Já deu o que tinha que dar. E aí acabou consertando agora no finalzinho, trazendo o Tite. E tem uma boa oportunidade de deixar o Tite trabalhar no ano que vem. E aí, naturalmente, ele voltará a ser protagonista. Pelo nível do time, voltará a ser protagonista. Natural. Acho que o caminho foi encontrado agora, tarde demais para o ano. Mas acho que o Flamengo começa, ao contrário do que fez no ano passado, esse ano que entra, ele deve entrar de uma maneira muito correta. Tem que deixar o Tite trabalhar e, pelo que tudo indica, fazer a transição que é cobrada faz tempo, né? Tirar alguns jogadores, 2 já saíram e tal. Acho que esse trabalho, acho que uma das missões importantes do Tite é fazer uma transição para o novo time do Flamengo. Mas tem toda a condição de fazer um trabalho legal. Mauro, mas é aquela situação, né, que é muita cara de pau. Você tem uma diretoria do Flamengo que foi omisso o ano inteiro, que demorou para demitir o Sampaoli, que demorou... Pô, você tem um vice de futebol que nem agredindo o torcedor pelas costas, como foi provado, porque foi pra justiça. Ele disse que ele foi ameaçado, que a filha foi ameaçada, e a justiça negou. A justiça deixou claro que não tem prova nenhuma de ameaça contra o Marcos Braz, contra a filha dele, mas que tem prova de que ele agrediu um torcedor pelas costas. Que ele, junto com um amigo, agrediram um torcedor no chão. Nem assim um vice de futebol é demitido do Flamengo. Eu não sei por que o Marcos Braz é intocável e ninguém pode dizer se a gente não tem prova de nada. Agora, quando o preparador físico agrediu o Pedro, ele foi demitido. Quando o vice de futebol agrediu um torcedor, nada se falou, pelo contrário, ninguém encosta nele. Um vice de futebol que já demitiu vários treinadores, pagando fortunas em multas rescisórias. É um Flamengo que acontecem muitas coisas questionáveis na diretoria e dentro do elenco. Foi uma vergonha e outra, Mauro. Como que você acredita que esse Flamengo vai entrar no ano que vem com o Tite? Assim, essa questão do Marcos Braz, eu acho que o Marcos Braz já não deveria ser o vice-futebol do Flamengo há algum tempo. Não é porque ele brigou com o torcedor, porque o trabalho dele não é bom. Agora, acho que essa comparação não tem cabimento. Um preparador físico agrediu um jogador no ambiente de trabalho. O Marcos Braz estava numa loja, o cara foi lá e foi falar alguma coisa para ele, os dois se engalfinharam, teve mordida na virilha, segundo a perícia, né? É outra situação.
Quer dizer, a gente não pode também transformar o torcedor que vai importunar o dirigente, ou o jogador, ou o jornalista, ou o político, ou quem quer que seja, né? Como se fosse o mocinho da história. Não, ele não é mocinho, Mauro. Não, sim, mas ele não ameaçou como foi falado agora. Mas você tá falando em cima do que eu falei? Pô, então, eu posso responder também. Sozinho, pô. Não. Mas em cima do que eu falei... Mas tá bom, mas então que seja sensacionalismo. Mas é minha opinião. Ele agrediu o torcedor. Você uma pergunta, você deixou o torcedor, ele só falou que tinha que mandar o treinador embora. Não, peraí. E ele foi agredido pelas costas. É muito errado isso. Não sei o que o cara falou. Eu sei que eu sou radicalmente contra essa coisa das pessoas serem importunadas fora do ambiente de trabalho. No estádio de futebol, o cara não quer o Marcos Braz, leva a faixa, pede fora Marcos Braz. É pertinente a reivindicação. No shopping center, com a filha ou com qualquer outra pessoa que ele esteja, ele não tem que ser incomodado. Como ninguém tem que ser incomodado. Isso eu sou radicalmente contra. Por conta de nós tolerarmos isso, até às vezes não apontarmos o dedo pro cara que fala encher o saco, é que acontece extremos, como até invadir motel para pegar jogador na porrada já aconteceu. Mas aí eu sou contra. Cobrar dirigente eu não sou contra. Não tem, o dirigente ele tem uma função pública. Ele não tem que ser cobrado. Mas ele falou, manda o treinador embora. Só isso. O que foi filmado a mesma coisa o jogador de futebol. A agressão é outra coisa. O jogador de futebol, ele não tem que estar no restaurante e chegar uma pessoa para importuná-lo. Até acho que o jogador no momento de derrota, se ele tiver inteligência, ele até evita certas aparições para evitar o desgaste, para não demonstrar felicidade no momento que a torcida está triste. É uma outra situação. Mas isso também não dá o direito de ninguém lá importunar. O cara está no momento da vida pessoal dele. O que poderíamos questionar é o fato de ser vereador e não estar na Câmara, naquele momento. Aí sim, que ele é um servidor público, pago pelo contribuinte, ao invés de estar na sessão da Câmara, ele estava no shopping comprando um presente para a filha, que ele poderia comprar em outro momento. O shopping center fecha 10 horas da noite, né? Então dá para comprar à noite, poderia mandar alguém comprar pela internet, dar o dinheiro, o cartão de crédito da menina, ela ia comprar, pode gastar até tanto, ela vai lá e compra. Tem 1000 maneiras. Então aí nós podemos até questionar, extrapolando o âmbito esportivo e entrando na questão social. Ele é um servidor público eleito pela população, pelo contribuinte. Ganha salário para isso, ele não estava lá. Isso pode ser assim questionado e foi muito questionado na época. Eu só acho que são coisas diferentes. O outro não. O outro agrediu o sujeito lá, o colega de trabalho, o jogador de futebol, dentro do vestiário. O erro ali não foi a saída do preparador físico agressor. Foi não ter a sensibilidade, aí entra a falha do Marcos Braz, de perceber que já havia um desgaste da comissão técnica do São Paulo com os atletas. E que com aquela agressão a coisa ia piorar. Era a chance de ali fazer o quê? São Paulo, não dá mais. Você não está bem com algum jogador. O seu preparador físico agride o meu centroavante, pô. Não, ao invés de abrir a mão do São Paulo naquele momento, até num acordo que poderia acontecer por uma rescisão amigável, que eu acho que seria até viável nas circunstâncias, eles mantiveram o técnico. Ali tem outro erro. Por isso tudo, eu acho que o Marcos Braz não deveria ser mais o dirigente do Flamengo. Pelos erros. A questão dele ter brigado, mordeu a virilha do cara, é problema dele com esse cara que fala, encheu o saco dele também. Para mim, os dois estão errados. Repito, eu acho que ninguém tem o direito. Para mim isso é muito claro. E acho um precedente perigosíssimo, né? Porque uma coisa é assim, o torcedor vai fazer uma manifestação na porta do CT. Desde que seja pacífica, tudo bem. Você quer protestar, você protesta. Não tem direito de chutar carro de jogador, bater em jogador, em dirigente, ninguém. Agora, no shopping, na praia, no restaurante, na rua, acho que não tem, ninguém tem esse direito. Acho que não tem. E outra coisa, naquele dia já havia na rede social torcedores se organizando para ir atrás das pessoas do clube, não só do Marcos Braz. Isso eu acho um absurdo, acho que isso está errado, não concordo, acho totalmente descabido. Agora, o problema do Flamengo não é só o Marcos Braz, acima dele tem um presidente. O presidente é quem o mantém e que concorda com as suas decisões. Por que ele é tão conivente com o Marcos Braz? Essa é a pergunta de $1 milhão, eu não sei. Né? Porque ele fala, ninguém encosta no Marcos Braz. Sei, porque eu não sei. Eu acho que é uma questão política do clube, né? Ele deve ser importante para ele, porque de fato o trabalho dos dois é ruim nesse momento e daqueles que estão abaixo também. No domingo o Juan foi para a coletiva junto com o Tite e é constrangedor. Eu fico sem entender do que o Juan pensa, o que ele acha, o que ele está fazendo lá. Então tem muita coisa errada. E o Marcos Braz é responsável pela permanência desses profissionais e o presidente Rodolfo Landim é responsável pela permanência do Marcos Braz. Agora, começa com os dois, que são os caras que têm o poder de decisão, e isso é feito cascata. E vai cair aonde? Vai bater lá nos técnicos, que têm as suas parcelas de responsabilidade, e nos jogadores. Agora, o que aconteceu no domingo, eu acho totalmente fora de hora. Nada contra as homenagens, mas homenagens no momento em que o time tinha um jogo importante, um jogo que valia um passo relevante para conseguir a vaga na Libertadores. Não, uma coisa que o torcedor tem que entender: se o Flamengo amanhã não for Libertadores, se perder a vaga, digamos que ele perca o jogo para o São Paulo, fique em quinto, vá para fase preliminar da Libertadores e seja eliminado, né?
e não disputar a fase de grupos, o orçamento do clube cai drasticamente. Decisões sobre renovações de contrato, inclusive, não foram tomadas até agora e outras questões que envolvem investimentos no futebol, porque não tem a vaga segurada na Libertadores. Isso é informação, não tem a vaga segurada. Então, como não tem a vaga segurada, eles estão freando algumas tomadas de decisão, alguns anúncios, inclusive, porque não sabe se estarão na Libertadores. Então, o jogo de domingo ele era fundamental, mas era o Cuiabá meteu 3-0 no Flamengo no turno. Mas era o Cuiabá entrou em campo com a terceira melhor campanha como visitante. Um time perigoso, que ganhou do Botafogo, por exemplo, quando era líder do campeonato. Meu irmão, sinceramente, o Flamengo não ganhou absolutamente nada nesse ano. Todo mundo está cansado de saber, mas a despedida tinha que acontecer, cara. Eu discordo aí de algumas partes do programa. É fato que não é para comemorar nada esse ano, mas historicamente, tanto o Felipe Luiz quanto o Rodrigo Caio fizeram por valer essa despedida e não comprometeram em nada, em absolutamente nada no resultado. O Felipe Luiz jogou muito bem, o Rodrigo Caio entrou aos 42 do segundo tempo, então não comprometeu em nada o jogo do Flamengo, que sim, era muito importante, era necessário vencer para continuar no G4 e ir direto para a fase de grupo da Libertadores. Eu acho que a galera ia exagerar um pouquinho nas críticas, se bem que não ganhamos nada esse ano, como eu já repeti, porém não atrapalhou em nada essa despedida. Eles fizeram por merecer. Maracanã lotado, 65 mil pessoas. O craque desse ano com certeza foi a torcida do Flamengo, média acima de 54 mil pessoas em jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é impressionante, nenhuma outra torcida no Brasil consegue fazer o que a torcida do Flamengo faz, comparecendo em todos os jogos, independente da fase. O Flamengo que perdeu 7 títulos e a torcida sempre presente. Isso aí é de se ressaltar, isso aí, palmas para a torcida do Flamengo nesse ano de 2023. Então é isso, galera. Se você gosta aí do nosso canal, gosta da nossa opinião, gosta do tipo de conteúdo, você já sabe o que fazer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino das notificações. Saudações rubro-negras.